Dando continuidade à segunda parte da aula de Biologia do Solo, da disciplina de Introdução ao Estudo do Solo, a gente vai falar um pouquinho sobre a rizosfera. O que é a rizosfera? A rizosfera é uma região próxima das raízes das plantas, de todas as raízes da planta, na região do solo, em contato com a raiz das plantas, que são extremamente atrativas para os micro-organismos. Tá? Então, de modo geral, em um solo produtivo, o solo em contato direto com a raiz, ele possui muito mais bactérias e fungos do que solos que não estejam em contato com a planta. Tá? Então, solos livres têm menos bactérias e fungos do que os solos que estão ali próximo das raízes. Por que isso acontece? Normalmente, a planta ela libera substâncias durante a sua vida, né? Durante o seu ciclo de vida, ela libera substâncias pela raiz e essas substâncias são alimento para bactérias e fungos. Então, por conta disso, nessa região eu tenho ali um excesso de alimentos, o que vai promover, então, uma maior densidade populacional. Tá? A gente chama de rizoplano aquela camada de solo imediatamente em contato com a raiz. Né? A rizosfera é uma região maior, rizoplano é a camada de solo que está totalmente em contato. Então, isso aqui é uma micrografia de uma raiz, né? A gente vai considerar a rizosfera, essa região aqui em volta, né? E o rizoplano, o solo que está encostado na raiz. Então, essa região, por conta da liberação de substâncias das raízes, é extremamente atrativo para os organismos, é como se fosse um open bar. Né? Esse gráfico aqui mostra, essa tabela, né? A quantidade de organismos que eu tenho em trigo, né, que é o número de micro-organismos, unidade formadora de colônia para o grama de solo, na rizosfera de trigo, tá? E em solo livre. Então, o autor comparou solo rizosférico, solo que está lá encostado na raiz, com solo livre, né, solo longe de raiz. E a gente consegue verificar aqui algumas informações interessantes. Bactérias, por exemplo, estão muito mais concentradas em solo rizosférico do que em solo livre. Atentem-se, gente, ao exponente aqui, ó, 10 a nona contra o solo livre 10 a sétima. Aqui é como se fosse 9 zeros depois do 2 e ali 7 zeros depois do 3. Então eu tenho mais bactérias em solo rizosférico. O mesmo acontece com actinomicetos, que é um grupo de bactérias filamentosas, com fungos, com protozoários, com amonificadores e denificadores, né, que são outro grupo de bactérias com função ecológica específica também, que a gente vai ver isso futuramente. O único grupo que não se aplica essa regra são as algas. A alga não gosta do solo rizosférico. Ela se desenvolve melhor em solo livre por conta do que? Elas fazem fotossíntese. Elas produzem a própria energia. Não há necessidade dela produzir energia e ter que disputar alimento. Né? Ela pode fazer isso tranquilamente distante das plantas. Então, a proporção de algas encontradas em solo longe das raízes é maior do que em solos próximos das raízes, né? Aqui a gente tem também uma outra tabela que mostra a quantidade de organismos em relação à distância da raiz. Né? Então eu tenho aqui a distância de 0 a 1 milímetro, 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e a quantidade de UFCs por centímetro cúbico de solo, né? Unidade formadora de colônia. Aqui está contando tanto bactéria quanto fungo, né? Seria micro-organismos. E aqui tipos diferentes. Tá? Então, próximo da raiz eu tenho 120 UFCs e 11 morfotipos diferentes de organismos. Né? De 1 a 5 eu já tenho uma queda na quantidade. A quantidade de indivíduos, né? A qualidade eu ainda estou mantendo ali, 11, 12. Mas eu distancio mais, eu tenho uma queda brusca da quantidade de bactérias encontradas, bactérias e fungos, e na quantidade de tipos diferentes também, e assim por diante. Então, próximo da raiz, eu tenho ali um ambiente bem mais propício ao desenvolvimento. Né? Eu tenho aí, gente, alguns classes de organismos que têm funções específicas, né? A gente vai tratar dentro da disciplina, dentro da ciência do solo, na questão da biologia do solo, aqueles organismos que têm função ecológica benéfica. Aqueles que têm função ecológica prejudicial, que são as doenças, são tratados na disciplina de fitopatologia. Tá? Então, dentro da ciência do solo, os organismos que são
frequentemente trabalhados são aqueles que causam benefícios às plantas, né? Aqueles que causam problemas são tratados dentro da disciplina de fitopatologia. Então a gente tem alguns exemplos aqui de organismos benéficos, né? Fungos micorrízicos, fixadores de nitrogênio, solubilizador de fosfato e rizobactérias promotoras do crescimento vegetal, que a gente vai falar num próximo vídeo com mais detalhes. Então fica encerrada aqui a nossa segunda parte dessa aula e já dá o play na terceira parte sobre essas classes de micro-organismos.